Olá, eu sou a professora Ana Paula. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre como escrever artigos científicos. Nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre a seção de resultados e discussão. Então, uma seção que às vezes é um bicho de sete cabeças aí que assusta muito dos meus alunos. Então, independente se você é meu aluno do Instituto PSEG, se você é meu aluno da Adventista, ou se você nem é meu aluno, o padrão de escrita científica do que é esperado para uma sessão de resultados e discussão, ela é muito parecida de uma universidade para outra. Então, apenas se atente às normas específicas do programa que você é vinculado para você atender às exigências da universidade. Então, espero aí contribuir para mais essa etapa da vida acadêmica de vocês. Quais são os conteúdos esperados de uma sessão de resultados? Você pode ter tabelas, você pode ter gráficos, você pode ter quadros, você pode ter trechos de entrevistas. Isso vai depender muito do tipo de pesquisa que você realizou. Você pode ter, de repente, se você fez um estudo de caso, o relato desse estudo de caso, o relato de algum processo que você descreveu. Então, o tipo de dado que você vai ter que apresentar vai depender da sua pesquisa. Mas o que é importante? O importante não é só você apresentar esses dados, essas tabelas, esses trechos, esses relatos. O importante é que você faça uma ponte entre a teoria e a prática. Então, que você traga trechos de autores que reforcem as suas conclusões. Então, você precisa embasar também a sua análise, colocando a teoria que reforça ou que contradiz, pontos de convergência, divergência do que a ciência ela tem publicado sobre o assunto. Então, é a teoria que vai fazer com que você consiga analisar esses dados e mostrar a importância, as conclusões que se pode chegar com esses dados que você tem. Então, vamos primeiro ver a parte mais técnica desse conteúdo. Como que se apresenta esses gráficos, essas tabelas, como que a gente faz primeiro a apresentação do conteúdo, depois a gente fala da análise. Quando você vai colocar um gráfico no seu trabalho, você precisa ver as normas da sua instituição, como que ela pede para você apresentar esse gráfico. Então, geralmente, você precisa colocar um título para esse gráfico, e existem instituições que elas colocam um nome específico do gráfico, se é figura, se é ilustração, se é gráfico. Então, isso, como você vai chamar, se vai ser figura, ilustração, se vai ser gráfico, você precisa ver na norma da sua instituição. Então, no caso aqui, eu estou adotando como padrão, o padrão do Instituto PSEG. Então, eles chamam de figura. Então, essas figuras, esses quadros, essas tabelas, o que for, elas precisam ser numeradas na sequência. Figura 1, figura 2, figura 3. Então, os alunos assim confundem muito quando eles aplicam questionário. Então, eles ficam em dúvida, pergunta 1, questão 1. Então, quando você aplicou o questionário, era pergunta 1, questão 1. Quando você traz isso para a sessão de resultados e discussão, isso vai virar tabela, vai virar quadro, vai virar figura. Então, dependendo da forma com que você vai apresentar. Você não vai mais fazer referência à questão, à pergunta que você colocou no seu questionário ou na sua entrevista. Então, você vai colocar e organizar isso da forma com que você vai estruturar esses dados, seja em gráfico, seja em tabela, o que for. Então, numeração sequencial, para o leitor conseguir acompanhar de qual quadro, figura ou tabela que você está se referindo na sua análise. Então, sempre um título. Note que o título não está dentro da área do gráfico.
Então, muitas vezes o aluno ele repete, o título que ele coloca na área do gráfico, ele repete como título fora do gráfico. Então, deixa o gráfico mais visual e não tão poluído, né, com tanta informação. Então, deixa só o gráfico e a legenda para o leitor entender. O gráfico é interessante que se coloque porcentagens, principalmente esse gráfico, né, de pizza, que ele é um gráfico ideal para você trabalhar a porcentagem. Então, você tem que pôr o rótulo de dados, trazer as porcentagens e a legenda do que significa essa porcentagem. E aí o título e a fonte. Então, a fonte também. Cada programa especifica uma escrita de fonte. Então, no caso aqui, o PCEG ele especifica resultados originais da pesquisa. Então, você vai repetir isso para todos os gráficos, para todas as tabelas do trabalho. Então, algumas instituições como fonte coloca elaborado pelo autor, elaborado pela autora, mas aí você verifica a realidade da sua instituição. Então, essa é a forma de apresentação. Com isso, eu apresentei o dado. Mas, como eu disse para vocês, não basta apresentar, você tem que fazer a análise desses dados. Então, como que você faz essa análise? É muito comum, um erro muito comum que os alunos cometem é na análise repetir todas as porcentagens. Então, 40% é alto, 27% é médio, 18% é baixo, 9% nenhum. Não, você não vai repetir, porque isso o leitor ele já tem todas essas informações no próprio gráfico. Você vai, no texto que você vai escrever, você vai destacar as principais porcentagens. Se tiver uma porcentagem muito baixa que chame a atenção, que não era, né, para ela estar tão baixa assim, você pode destacar essa porcentagem. E se para você o que é interessante são as porcentagens mais altas, que é a partir dessas que você vai conseguir tirar conclusões do seu estudo, então aí você vai destacar essas porcentagens, né, ou muito altas ou muito baixas, que permita com que você tire conclusões do seu estudo. Então, é isso que você tem que deixar claro para o leitor. Qual que é a conclusão que você pode tirar em relação a esse dado? Então, nesse exemplo aqui da figura 1, ele fala da contribuição para a empresa, da troca de experiências numa rede. Então, é um estudo que está falando sobre redes de empresas. Então, você sempre faz, quando você vai escrever o texto da análise dos seus dados, você sempre chama o texto pela figura, pelo número da figura que você está se referindo. Então, começa, né, sempre o texto dizendo de qual figura você está fazendo a análise, para o leitor não se perder no emaranhado aí de dados que você vai trazer do seu estudo. Então, na figura 1, evidenciou-se que a maior parte das empresas, 73%, avaliam como positiva a contribuição da troca de experiências na rede. Para 46%, a contribuição foi alta e para 27%, a contribuição foi média. Aqui, eu trago uma citação de um autor que vai ajudar a tirar uma conclusão sobre esse dado. Segundo aqui os autores, a qualidade da troca de experiências é um importante fator para manter a motivação na rede. Então, aí você faz, né, essa junção teoria e prática para tirar uma conclusão sobre esse dado, chamar atenção sobre a importância desse dado, o significado desse dado, para você contextualizar esse dado para o leitor. Um outro exemplo é você trabalhar com tabelas. Qual a sugestão que eu coloco para os meus alunos? Se você tem uma coleta de dados muito extensa, então muitas vezes você não tem espaço para trazer todos esses dados. A tabela ajuda você a resumir. Você consegue trazer uma quantidade muito grande de informação num espaço pequeno. Então, você consegue fazer uma análise de um parágrafo já
falando, né, de uma série de questões, que o gráfico é meio que uma questão por gráfico, então você não consegue ganhar um pouco de agilidade, de espaço, se é esse, né, o problema do seu trabalho. Então, uma tabela que eu acho muito interessante ser montada é quando você tem respostas, como no exemplo aqui, que ela tem uma escala comum para todas as perguntas que foram feitas, né, no estudo. Então, você consegue colocar aqui as questões que foram pesquisadas. Você pode criar uma categoria, né, dessas questões para a tabela, para você resumir esses dados nessa categoria. Então, esses dados precisam se referir ao mesmo assunto para facilitar, né, na análise. E aí você traz a frequência de resposta e as porcentagens para todas as respostas aí, a escala, né, que foi utilizada para medição. Aí como que você vai fazer essa análise? Você vai destacar questão por questão, fator por fator, também as porcentagens que mais são importantes para a análise do seu estudo. Então, por exemplo, faço referência, né, ao leitor de qual texto que eu estou falando. Então, a tabela 1, está aqui, destaca a avaliação da rede pelas empresas. Então, ó, eu falei do que se trata essa tabela. Aí eu já trago uma citação de um autor. Para Neto, é importante que os membros avaliem a rede sistematicamente no que diz respeito às contribuições, qualidade das informações, das relações e confiança entre os membros, etc., que são esses itens aqui que foram avaliados. Aí vai falar em específico dos dados. No estudo, foi possível verificar que 45% das empresas avaliam como alta a contribuição da rede na troca de experiências. Então, estou falando daqui, ó. Tá aqui o dado. 45% avaliam como alta a contribuição das informações repassadas na rede. Ó, estou falando desse segundo aqui. 50% consideram alta a qualidade das relações entre os membros na rede. Está aqui. 64% acreditam que a rede possui alta contribuição para a inovação. Está aqui. E 73% classificam como alto o grau de confiança entre os membros da rede. Está aqui. Então, aí eu vou fazer uma análise geral, né, do que se trata essa tabela. De forma geral, a rede cumpre todos os requisitos apontados por Neto, né, que eu trouxe no começo, importantes para a sua manutenção e desenvolvimento. Então, né, você consegue em um parágrafo trazer uma quantidade muito grande de informação e relacionar essas informações e tirar uma conclusão. Então, isso é fazer análise de dados, não é somente apresentar esses dados para o leitor. E a tabela da mesma forma. A tabela tem que ser numerada sequencialmente, precisa ter título e precisa ter fonte. Ah, e uma questão importante, tanto tabela quanto gráfico, vocês viram que primeiro eu fiz a análise e depois eu coloquei a figura e depois eu coloquei a tabela. Então, alguns programas especificam isso, que você faça a análise primeiro e depois você coloque a tabela ou a figura de qual essa análise se corresponde. Então, verifica isso no programa da sua universidade, nas normas da sua universidade. Entrevista. Sempre, né? Entrevista, ela é um pouco mais difícil de ser analisada, de ser colocada, né, num contexto de um artigo científico, porque exige um pouco mais de habilidade de escrita, né, do pesquisador. Então, a entrevista, você precisa dar um contexto, você precisa contar uma história para você ir encaixando os trechos que são importantes para a análise da sua entrevista. Então, quando você tem a entrevista na mão, você já tem que destacar os trechos que você consegue tirar conclusões sobre esses trechos, que eles são o foco para você fazer as suas análises e é aqui
que você vai trazer esse trecho, porque você vai apresentar esse trecho, né, na parte de resultados. Então, um exemplo de como você pode fazer essa escrita. O foco de aprendizagem do programa, então aqui eu estou falando, né, sobre a aprendizagem que é promovida nessa rede de empresas. Então, o foco de aprendizagem do programa foi destacado pela empresa X. Aí eu vou colocar o relato dessa empresa X. A busca constante do conhecimento é imprescindível para as pessoas e principalmente para as empresas, pois o mercado é dinâmico e exige competitividade e atualização de conhecimentos. Agora eu trago um autor para fazer esse contraponto. Para Misruti, o processo de aprendizagem em uma rede depende da existência de relações de confiança e uma boa comunicação entre os seus membros. Então aí, né, você dá um contexto para você conseguir fazer a apresentação dessa entrevista. Feito isso, apresentando os seus dados e a sua análise, vou deixar aqui algumas dicas de verbos que você pode estar utilizando, empregando para fazer essas análises. Então, como às vezes o trabalho científico, né, ele pode ter 30 quadros, 30 tabelas ou, né, 30 gráficos, fica ruim, né? Fica chato você ficar sempre repetindo, verificou-se, observou-se as mesmas palavras em todas essas análises. Então, é só para aumentar um pouco, né, o vocabulário e dar algumas ideias de verbos que vocês podem estar empregando na análise de vocês. Então, só tirar um pouquinho. Peraí, tirar a minha foto aqui, ou minha foto não, né? A minha imagem, para liberar, para deixar a tela disponível para vocês. Então, aqui vocês podem utilizar vários verbos: acrescenta, se agrupam, se analisaram, se aponta, se apresentaram, se averiguou-se, classificou-se, classificaram-se, construiu-se, destaca-se, detalha-se, deve-se, encontram-se. Que encontram-se, está faltando R. Evidenciou-se, nota-se, observa-se, percebe-se, pontua-se, realizou-se, registra-se, ressalta-se, reuniu-se, salienta-se, salientou-se, totalizaram-se, verificaram-se. Então, uma infinidade aí de verbos para você não ficar repetindo sempre os mesmos e deixar a escrita dos seus resultados mais interessante. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que essas dicas tenham contribuído para ajudar vocês nessa caminhada. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 que fala como redigir a introdução de um artigo científico e o outro vídeo é como escrever a seção de metodologia de um artigo científico que você encontra no meu canal, que é a professora Ana Paula, no YouTube. Então, muito sucesso para você nessa etapa. Eu vou estar torcendo para você se destacar no seu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada pela caminhada até aqui e pela sua presença. E até o nosso próximo vídeo.